Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar do multiplicadores de Lagrange em dimensão 3 com uma restrição. A ideia basicamente é um repeteco do que aconteceu em dimensão 2 em uma restrição, só coloca uma variável a mais e tem um pouquinho mais de conta. Mas essencialmente a ideia é igual. Então o que nós temos? Sejam FGs, funções de R3 por GA de classe C1, o aberto, e considere S a superfície definida pela superfície de nível C da G. Se x0, y0, z0 é um ponto ou de máximo local ou mínimo local, da função f restrito apenas à superfície, ou seja, quando nós temos uma superfície, deixa eu escrever aqui, aqui está a minha superfície G, e eu estou olhando o f aplicado em cada ponto da superfície. Eu não estou olhando como o espaço todo, só da superfície. Então, ponto aqui embaixo já não me interessa. Então, quando eu quero olhar máximos e mínimos locais, eu estou querendo olhar f próximo dessa superfície, em círculos nessa superfície. Tá? Então a gente só está trabalhando em f restrito à superfície e estou pedindo que x0, y0, z0 é um ponto de máximo local, ou mínimo local. E essa hipótese aqui extra, que eu, por favor, nunca se esqueça, se o gradiente de g é diferente de zero, no ponto, pelo menos, então existe lambda real, tal que vale isso. Uma observação que em alguns livros gosto de chamar assim, a função definida dessa forma aqui é a função que a gente chama de função aumentada. Na aula de multiplicadores de Lagrange eu botei função estendida, mas o nome certo é função aumentada. E o que a gente faz, prefere trabalhar desse jeito, é mais confortável ainda, comparado ao outro, que é o seguinte, se a gente calcular o gradiente da G, vai ser essencialmente gradiente da f mais lambda gradiente da g. E quando a gente fizer del f del lambda, sobra só isso. Então, pedir essa equação mais essa equação é a mesma coisa que pedir que o gradiente da f seja identicamente nulo nesse ponto, seja zero. Então, é isso que a gente diz dos multiplicadores de Lagrange. O exemplo que a gente preparou, um exemplo simples, é o seguinte, vou trabalhar a f igual a x2 mais y2 mais c2, x2 mais y2, restringido à esfera de centro 0, 0, 0 e raio 1. Então a ideia é o seguinte, pensa que a gente está olhando as superfícies de níveis da f. Então vai ser x2 mais y2 igual a 1, x2 mais y2 igual a 2, x2 mais y2 igual a 1 meio. E cada uma dessas, por exemplo, x2 mais y2 igual a 1 quarto, é o cilindro de raio 1 meio. Então a minha superfície é esse cilindro aqui. Ela toca na esfera. Então existem pontos na esfera, a saber, esse círculo aqui todo, tal que nesse ponto a f atinge o valor 1 meio. Repara que se for aumentando o cilindro, ou seja, o raio do cilindro, olhando superfícies de nível, cada vez eu posso achar cilindros maiores, que isso aqui é totalmente interno, até o último cilindro, que é exatamente esse aqui. O maior cilindro de todos, que toca exatamente no equador. Então, o maior cilindro possível, se pensar um pouco, é o que tem raio 1, que é o raio do equador. x2 mais y2 igual a 1. E o menor cilindro que ainda toca na esfera, na verdade é degenerado, é quando isso aqui é zero. Na verdade não é um cilindro, é uma reta vertical. X igual a zero, y igual a zero. Então, com certeza, geometricamente, o menor valor que a f atinge é zero,
na esfera e vai atingir exatamente no 0,01 e 0,0-1. E o maior valor que o F atinge é o valor 1, que é atingido em qualquer círculo de raio 1. E o Z é igual a 0. Então, mas vamos agora escrever isso em equações, em multiplicadores de Lagrange. Então, o que a gente faz? Primeira coisa, calcula o gradiente da G. Vai ser 2x, 2y, 2z. E a primeira coisa que eu peço é que verifique que é diferente de 0 para todos os x e y satisfazendo essa equação. Como que eu vejo isso? Bom, é que nem o de multiplicadores de Lagrange com dimensão 2 que fez na aula anterior. Você coloca x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0. É o único ponto que isso aqui dá 0. E não satisfaz isso. Em nenhuma hipótese. 0, 0, 0 não satisfaz essa equação, então acabou. Então isso aqui é diferente de 0 para tudo isso aqui. F e G claramente são de classe 1, né, polinômios. E, portanto, podemos usar multiplicadores de Lagrange. Se podemos usar, é essa equação. Então, vamos escrever isso aqui tudo. Gradiente da F, 2x, 2y, 0. Gradiente da G, 2x, 2y, 2z. Multiplica por lambda. Ah, que eu misturei. Deixa eu só botar para ficar tudo direito. E repete a G. 4 equações, 4 incógnitas. Resolva. Tá? A gente tem que, de algum jeito, resolver. Então, podemos fazer de várias maneiras. O que eu vou usar vai ser essa equação aqui. Se lambda z é igual a 0, temos duas possibilidades. Ou lambda igual a 0, ou z é igual a 0. Se lambda é igual a 0, pela equação 1, tá? Essa equação aqui, nós temos que x é igual a 0. Na equação 2, nós temos que y é igual a 0. E na equação 4, a gente conclui que z é igual a 1 ou z é igual a menos 1. Então, uma das soluções, 0, 0, mais ou menos 1. Tá? Que era o esperado, que foi o z igual a 0. O x igual a 0 e y igual a 0. Se z é igual a 1, ou se z é igual a 0, o que nós temos? Aqui em cima não temos nenhum problema. O único lugar que vai ter problema aqui mesmo é aqui embaixo, o que podemos substituir. Então, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. Tá? Vocês concluem que lambda é igual a o lambda vai ser igual a 1. E se o lambda é igual a 1, satisfaz as duas equações... lambda igual a menos 1. E lambda igual a menos 1 satisfaz as duas equações automaticamente. E, portanto, só temos essa equação aqui e temos uma curva inteira de soluções, como era esperado pela figura. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 é a solução, vai ser constante em toda essa curva, e por acaso é mesmo. Olha quem é a f. A f de x, y, z é x2 mais y2. E eu estou dizendo que x2 mais y2 é igual a 1. Então, nós temos que, nesse ponto, f de x, y, z é igual a 1. E nesse ponto aqui, f de 0, 0 mais ou menos 1 é igual a 0. 0 mínimo, 1 máximo. Só para também abrir um pouquinho a mente de diferença, é o seguinte, vamos chamar essa superfície aqui de S. A S satisfaz essa equação. Quem eu quero estudar? Eu quero estudar F restrita a S. Só que em S, nós temos essa equação aqui. x2 mais y2 é igual a 1 menos z2. Né? Porque satisfaz essa equação. Então, F restrita a S, tanto é x2 mais y2, como também é igual a 1 menos z2. Só que o z atinge o valor menos 1 até 1.
Ou seja, deixa eu apagar aqui, onde o z pertence a menos 1, 1. Então, quem é um valor mínimo de f restrito a S? É quando z é igual a 0, exatamente o equador. E quando o f atinge o valor máximo? Tanto quando z é igual a 1, quanto z é igual a menos 1. Exatamente aqui e aqui. Você pode brincar um pouquinho com a equação. Pode ter sorte, pode não ter. Esse método aqui sempre resolve. Esse aqui vai depender um pouco da sorte também. Mas é possível, simplifica algumas vezes as contas demais. É isso. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.